Boa noite. País governado pelo anticristo Bolsonaro. Eu acho que a maior tortura seria essa. Eu ia acordar todo dia assim, pariu! Eu ia acordar assim, todo dia mandar um desses no espelho. Novas declarações, essas coisas aí dos jornalistas, tá? E a delação do Palocci não interferiu no processo eleitoral? Como é que o senhor assume agora, depois de ter deixado? Essa é a pergunta que todo mundo quer fazer. Está esperando a resposta. Pode ir na coletiva. Eu acabei de ser informado, né, que a minha confirmação como ministro de Ciência e Tecnologia, né, para o próximo governo agora está entrando, e Deus quis, né, que eu estivesse aqui junto de vocês. Deus quis, né, que Deus. No, God! No, God, please, no! 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 Eu jurei quando me formei, né, na Academia da Força Aérea que eu iria combater os inimigos externos e internos, mesmo com o sacrifício da própria vida, se isso fosse necessário. Então, isso é o que a gente faz, é isso que vou continuar a fazer com esse mesmo nível de dedicação. O Mercosul não é prioridade. Não é prioridade. Tá certo? É isso que você quer ouvir? Queria ouvir isso? Não vou lhes falar sobre política nacional de inteligência. Eu vou lhes falar sobre patriotismo. O general Sérgio Etchegóin chefia o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e o Sistema de Inteligência do Brasil. Etchegóin é arquiteto na intervenção militar no Rio. Eu vou lhes falar sobre querer bem uma terra que vem sofrendo há tanto tempo, que vem escolhendo há tanto tempo, a cada dia, sérias, graves e pesadamente consequentes encruzilhadas. Em agosto, no Instituto Rio Branco, exibiu para futuros diplomatas o que pensa. Da cultura binária que temos vivido, do mal e do bem. Eu estou certo e ele está errado. Disse que vivemos crise sistêmica. Anunciou o que 7 meses depois é, no Rio, um ensaio geral. A quantidade de vezes que, tristemente, eu assisti o meu país escolher o lado errado da bifurcação. O mais cômodo, o menos cansativo, o que traria o benefício mais imediato. Aspas. Estamos vivendo tempos extraordinários. Precisamos de soluções extraordinárias. Nós não vamos tratar com aspirina nem com Tilenol. Vamos tratar com antibióticos com todos os efeitos eleitorais. O mais cômodo, o menos cansativo, o que traria o benefício mais imediato. Como, por exemplo, mandados coletivos, esses que querem agora, com um mandado só vasculharam a comunidade inteira, a sua casa também, não só daquele suspeito distante a 100 casas. Que entenda que o homem público, no ponto em que cada um de nós chegou, trabalha para as futuras gerações. Etchegóin atacou o que chama de politicamente correto. Eu estou certo e ele está errado. Dizendo falar teoricamente, criticou cotas e quilombos, citou o quilombo vizinho à base de Alcântara. Citou o Rio como sociedade que avisa o maconheiro com um apito quando vem a polícia. Eu estou certo e ele está errado. A inteligência não informa seu general-chefe, 6 estados norte-americanos, outros já a caminho, plantam, vendem, tributam, faturam 7 bilhões de dólares ano com maconha recreativa. Os Estados Unidos estão mudando em casa a política antidrogas que enfiaram mundo afora, que levaram a matanças como no México, na Colômbia até há pouco e no Brasil. Chega, nós perdemos muito tempo discutindo ideologia. Perdemos muito tempo ideologizando tudo. Para Etchegóin, qual seria a questão central nisso tudo? Ele diz, é o modelo de sociedade com gente amorfa que não reage e está nos destruindo por dentro. E qual seria a causa? O abandono do projeto nacional, obra, segundo o general, de aspas, governos populares com vocação mais
assistencialista. Claro. Opina Etchegoyen. Quando não existia o custo de discutir com o IBAMA e com o Ministério Público, se pôde fazer o Cristo Redentor, o Bondinho, a Rio-Niterói e Itaipu. Tomás Chiaverini acessou o áudio dessa palestra e no site da Intercept publicou relato, iniciado com Etchegoyen brincando sobre si mesmo. Disse: sou da arma de cavalaria e tenho um problema. A ausência do meu cavalo reduz minha capacidade intelectual em uns 45, 40%. Temer opera para salvar o pescoço. O general Etchegoyen tem fome de poder. Espera-se, ou não, que mantenha o cavalo por perto. Boa noite. Desviarão recursos de prioridades que foram previamente estabelecidas. Favorecerão ou não alguém? A gente teve pouco tempo para tirar as coisas. A gente já sabia que estavam vindo não em tão grande quantidade, como mais ou menos 12 carros da polícia, tanto federal como CAEMA. A gente nunca fez nada, a gente não levantou a voz e principalmente a gente não tinha armas. A maneira grotesca como falaram que normalmente pouco importa se as nossas crianças têm escola ou não, se as nossas crianças vão passar necessidade ou não, se ela vai ter um lugar para morar, um lugar para viver agora. Destruíram a escola, o centro cultural, o nosso posto de saúde, todas as casas, tínhamos cerca de 15 casas. Bom, tudo construído com as nossas mãos, né? É simplesmente calar e ouvir, né? Nós estamos aqui na margem da BR, com nossas crianças adoecendo porque estão fora do seu lar. E até hoje ninguém se manifestou. Só porque nós somos índios? Então hoje nós estamos aqui esse movimento fazendo uma nota, uma carta de repúdio à decisão desse juiz equivocado, você achar que ele é o dono da razão, esquecendo do direito humano de cada cidadão. Faço apelo para o Brasil e para o mundo, que seja mais humano, porque nós estamos sendo humilhados, massacrados. Eles pensem duas vezes antes de fazer isso que estão fazendo com as comunidades indígenas, que nós não somos invasores. O momento em que você não tem uma defesa e você está sendo ameaçado, deixa você tão vulnerável, assim, as crianças. Acho que uma coisa que marca principalmente a cabeça delas, elas vivenciaram coisas que crianças não deveriam vivenciar. Meu nome é Agua Rotimbá, tenho 9 anos e fiz esse desenho aqui, né? Os policial expulsando a gente da nossa aldeia e o nosso cacique estava tentando falar com o policial, quer dizer que nós tínhamos como ficar lá e não tirar a gente. Aí eles mesmo assim tiraram. Todo o material da escola se encontra aqui, as margens da estrada, e eu permaneço trabalhando com as crianças, as margens da estrada, como vocês estão vendo. Aqui nós temos esse desenho de um dos meus alunos, uma criança de 11 anos. Ele colocou um texto: quem sou eu? Eu sou Ismael, da aldeia Araticum, que fica perto da pista, no quilômetro 2, perto da praia. Eu fui expulso da minha aldeia, mas eu quero voltar para lá. Eles destruíram minha casa. Foi esse o texto. E aqui ele retrata um pouco da destruição que foi feita. Cana pataxi petoim baixo chega na boca é ala petoim mura na petoim aguan ala petoim saja toda é carapite cidadã cidadã,
a gente tem aquela vontade ainda de voltar e refazer tudo de novo. Porque eu acho que é assim que funciona a comunidade, é aquilo que cai e levanta de novo. E justamente eu acho que é isso que significa o espírito, que a gente tanto preserva. Caiu por um, levanta por todos. Para conversar com o governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Otávio Guedes. Governador, um dos fatos foi até muito explorado na campanha é a presença do senhor naquele evento em que se quebraram a placa da Marielle. Depois que o senhor foi eleito, estava presente ali o deputado que foi eleito que quebrou a placa da Marielle. Rodrigo Amorim. O Rodrigo Amorim. Passada a campanha e refletindo sobre isso, quer dizer, que é um gesto, é tão gratuito isso que não tem explicação. É hora de pedir desculpa e reconhecer que errou? Mas quem errou não fui eu. Não fui eu que rasguei a placa, não sabia que ela estava lá. Sim, mas quem fez isso depois foi prestigiado pelo senhor. Olá você que não vê mais o que fazer. Bem-vindo a esse canal. Eu estou conectando elementos importantes hoje para falar sobre tecnologia e o desenvolvimento dessa tecnologia contra nós. O governo do estado do Rio de Janeiro já se prepara para criar drones para vigiar a população e drones que estão dispostos a atirar com armamento. O governador eleito colocou que qualquer pessoa portando um fuzil ameaça, assim que for visualizada, deve ser abatida. Com essa quantidade de drones vigiando e fuzilando, é muito provável que haja pouquíssimas chances de pessoas sobreviverem com relação ao que está para acontecer. A justificativa do governador é com relação a snipers que mataram pessoas com guarda-chuva, com furadeira, porque eram pessoas despreparadas e que não sabiam o que estavam fazendo. Ao mesmo tempo, o governador coloca que ele inocentou todos os casos, enquanto era juiz, de pessoas que foram mortas, de policiais que mataram em serviço. Ele inocentou todos eles, todos os casos, houveram absolvição por parte do júri. Então, se uma coisa é conectada à outra, nós podemos ver que quem puder matar, preparado agora para isso, irá fazer com total aval do governador do Rio de Janeiro. Fora disso, o próprio presidente da República, atual eleito, também determinou que haverá excludente de ilicitude. Todo tipo de determinação que já é sanguinária no que a gente tem vivido hoje vai ser piorado muito imensamente. Mais do que isso, esse tipo de relação se fará com apoio e aval das forças do Estado atual. Continuando, como se isso não fosse o suficiente, o Cavaleiro Jedi, né, o Marcos Pontes, colocou que vai enfrentar os inimigos internos e externos do país. Com isso, a ciência e tecnologia vai passar também para operacionar todo tipo de organização tecnológica que novamente se volta contra a população do país. Vamos caçar o inimigo interno, caçar o inimigo no espaço, caçar o inimigo por todas as fronteiras, com equipamentos tecnológicos avançadíssimos que vão fechar a população cada vez mais em seus redutos. Toda a tecnologia, que hoje também é o problema do setor industrial, a monitorização do setor industrial, hoje também passa para ser o problema nosso para podermos nos defender e sobreviver. A justificativa é excelente, é evitar o conflito dentro das áreas mais pobres e das regiões mais carentes do estado do Rio de Janeiro. Porém, no entanto, nós sabemos que um dos elementos é a destruição das secretarias de segurança para poder colocar pessoas ligadas ao setor da área de segurança dentro do estado do Rio de Janeiro que sejam conhecedores do sistema de segurança. O que também parece soar muito bem. Só que o objetivo colocado pelo governador eleito do PSC do Rio de Janeiro tem, por excelência, eliminar o que ele chama de designação ideológica, porque muita gente se tornou secretário de segurança como uma espécie de trampolim para se tornar político em outros cargos, e isso tem enfraquecido a segurança do Rio. O que é um absurdo por completo, porque na verdade todas as secretarias de todos os estados e prefeituras sempre fizeram isso.
Os cargos comissionados estavam ali para ser um pequeno exército de reserva, onde as pessoas se vendem para servir ao seu líder supremo dentro do segmento político e a partir dali se tornar um escravo de uma vontade de alguém. Dentro dessa coordenação e lógica total, quando ele determina agora que vão ter uma secretaria, vai ter uma secretaria reduzida, aonde você vai ter oficiais ligados ao antigo passado da polícia militar, que vão estar coordenando, que em grande parte eu sempre defendi coisas parecidas. Na verdade, ele está tentando tirar elementos partidários dos partidos que não interessam a ele para tornar essas secretarias supersecretarias permanentes de ocupação, intervenção e, pelo que ele já falou com o Pezão, com vários PPPs, ou seja, parcerias públicas-privadas para isso garantir, que é uma outra forma de dizer organizações corporativas sem licitação. E aí que eu falo que não vai ter nenhum liberal reclamando, porque o próprio PSL, partido do Jair Bolsonaro, é um partido super ultraliberal, mais corporativo possível com Israel, que também está se mudando para o Brasil para poder ver o que fazer com relação a esses inimigos árabes que estão migrando para cá. Aí você vai falar que fechar fronteiras para uns refugiados não está acontecendo com uma relação de coordenação entre eles. Enquanto o governo Dilma atacava o Iêmen, com um aval diferente, os Estados Unidos atacavam Israel. Os dois imperialismos, chinês e norte-americano, olham para o Brasil com uma forma nova de poder se apropriar dos seus recursos. Talvez seja essa coisa mais certa que o Cabo Daciolo falou nos seus debates. Claro, dando títulos de maçonaria e Illuminati contra o comunismo, né, que estão tentando dominar nossas terras. Mas de toda essa forma de dominação, a dominação já vigente do governo entreguista que a gente sempre teve no país se forma agora da forma mais tradicional, dando a impressão e áreas de novidade. Isso é porque o povo em si, em grande parte, acredita nesse tipo de segmento e pensamento. Dentro de todos esses ministérios, o mais canalha de todos ainda é o juiz Sérgio Moro, que quando a Mariana Chauri falava que ele fez um curso pela CIA, foi extremamente criticada. Mas a paranoia dela, aparente, se torna cada vez mais clara quando ele aceita participar do governo. Há várias controvérsias sobre as estratégias desse grupo. Né? A aparência de divisão interna me dá a impressão de uma humanidade que não existe. Né? Uma falta de coordenação e caos que faz com que eles sejam subestimados muitas vezes. Mas a verdade é que até mesmo, talvez, o vácuo que ele recebeu lá atrás tenha sido pensado. Não me duvidaria imaginar que os próximos passos são categoricamente direcionados com o objetivo de cada vez mais excluir qualquer resistência dos trabalhadores, ao começar pelo Partido dos Trabalhadores, implodindo também o PMDB em sequência. Quando você começa a criar uma versão da Lava Jato coordenada com ministérios e robôs, para você saber todas as contas de desvio de dinheiro público de quem convém, mas você absolve o pobrezinho do ministro que assumiu isso, que fez desvio como Lorenzetti, o futuro realmente passa a ser bastante sombrio. E chega a ser cômico que você ouça as parcerias públicos-privadas serem anunciadas goela fora. A tendência é que o Estado brasileiro, que já está bastante endividado, tenda a pegar todos os seus recursos para garantir os privilégios dessas empresas que farão uma dívida ainda maior e vão sufocar toda a classe trabalhadora ainda mais. Se agora a gente não se organizar no processo de direcionamento dessa luta, com certeza nós vamos ser completamente esmagados. A estupidez do nosso povo não pode ser responsabilidade dele. A lua de mel vai durar pouco. E nessa hora, desse caos que vai se iniciar no próximo ano,
vão culpar o Partido dos Trabalhadores e vão tentar se isentar, como todos os governos fizeram. E muito provavelmente Haddad e a outra cúpula do PCdoB e outros grupos que estão querendo se organizar vão se colocar como oposição. Se conseguir, porque afinal de contas o PCdoB acaba de ser colocado na cláusula de barreira. Eu responsabilizo, acima de tudo, não o PT como fez o Ciro Gomes, mas eu responsabilizo o PDT, eu responsabilizo o Vargas por isso. Eu sempre responsabilizei o Vargas. Colocar, por exemplo, o Ciro Gomes na ala da esquerda é uma coisa que só acontece porque lá atrás, há muitos e muitos anos, subindo nos carros dos comícios, né? Não em carros de som, mas nos comícios e dos palanques varguistas, né? Nós tínhamos um guerreiro comunista. O Luiz Carlos Prestes. E com isso, as pessoas acreditam que porque ele subiu naquele comício, o pensamento varguista é um pensamento de esquerda. Quando não é. O elemento defendido ali era o protecionismo nacional. E esse protecionismo faz com que o Ciro Gomes discurse ser um cara da classe trabalhadora, da esquerda trabalhadora, mas quando o bicho pega vai viajar para Paris. É alguém que discursa que vai lá sequestrar o Lula. É alguém que discursa com o Rui Costa Pimenta que os trabalhadores têm que se armar. Mas estão todos lá na Europa fazendo todo tipo de arrecadação de dinheiro para si. Eu espero sinceramente que a gente consiga fazer alguma coisa e que todos esses grupos aí façam algo e até o Ciro Gomes volte da Europa munidos com as armas que estão lá na Síria, né? Mas, sinceramente, quem está fazendo isso é o nosso atual presidente, o general Etigói, presidente vitalício do Brasil. E não há muito o que fazer a não ser se preparar para enfrentar as hordas que estão vindo. A privatização dos Correios está para acontecer, que vai ter por objetivo dar ela para alguma empresa amiga. A privatização de vários setores estratégicos que já acontecem, como o Campo de Libra, vão ser ampliadas ao máximo. E há a possibilidade de uma guerra vindo por aí. Guerra mesmo. E essa é a parte que me chamam de Rubens, né? O David Marx até brincou que é muito conspiracionista. Mas não era conspiração o tal golpe de Estado? Essas urnas não eram fraudulentas há um tempo atrás para o Jair Bolsonaro? E agora elas não são mais fraude? O WhatsApp do grupo de milicianos do Haddad? São milicianos. Também já não é mais assim? Venceu de forma democrática? Não há denúncia sobre o que está acontecendo. É tudo muito sorrateiro e eles estão com medo. Essa cúpula do PT está com medo. Com relação a mim, as emoções são exatamente as mesmas. E a todos que estão na esquerda, na extrema esquerda, é sempre o mesmo espírito. E qual é? Tentar lutar como trabalhadores até o final. Eu queria agradecer muito as pessoas que têm prestado solidariedade e apoio, e com o tempo vou precisar muito mais delas. Já vou deixar bem claro, não vou deixar nomes aqui, óbvio, mas quem fez isso sabe que eu estou falando. Tá? Queria também deixar claro que os pequenos ministérios que estão surgindo vão ser aglutinados em breve, e vamos tentar lutar para fazer uma plenária de trabalhadores para que a gente possa se organizar contra o que está vindo aí. Vamos fazer essa plenária. Vamos fazer essa plenária. Com o movimento indígena, especialmente, tá? Em certas regiões. E vamos nos posicionar. E vamos mostrar que o povo não vai ser esmagado e silencioso como cordeiros mudos ao matadouro. Se nos levarem ao batimento, nós iremos como tigres e não como gado. Fique aí com um pouco da Batalha Pokémon. Jeito coxinha de viver, pra mim é bem natural. Tirando a esquerda do poder, qualquer mala tá legal. Se é pra derrubar PT, apoio quem não sou fã. Eu sou capaz de defender o Cunha até o Renan, porque Moro é o meu herói, é sim. Antes era o Joaquim, porque Moro tem que pegar o Lula.
a gente pula, porque Moro não erra nunca, claro. Coxinha tem um bom faro, crê até no Bolsonaro, porque Moro veio nos salvar, veio nos salvar.